Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No meio da igreja, o Senhor abriu os seus lábios, encheu com o espírito de sabedoria e inteligência e o revestiu com o manto da glória. Eclesiástico 15:5. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. No capítulo 16, versículo do 13 ao 23. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhes digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós podemos ver aqui que Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe. E nesta região, nessas comunidades, nessas cidades, o povo não tinha assim um acervo grande com nosso Senhor Jesus Cristo, porque realmente esse povo não acreditava em Jesus e também não seguia os passos de Jesus. E por isso é que Jesus, conversando com os seus discípulos, perguntou a eles: o que é que vocês ouvem dizer aí sobre mim? Aí os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outro que tu és Elias, outro que tu és algum dos profetas. E aí Jesus lança a pergunta simplesmente para eles: e vocês? O que é que vocês dizem? O que é que vocês acham que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz: Senhor, tu és o Filho de Deus. E Jesus ficou muito contente com essa resposta certa de Pedro. E chama Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão
contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra está ligado no céu. Tudo que você desligar na terra está desligado no céu. E aí Pedro assume a responsabilidade diante de Jesus Cristo, diante da igreja primitiva edificada e diante da própria comunidade, como uma pessoa responsável pelo rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos bem, Pedro é estabelecido como fundamento da comunidade, que Jesus organiza e deve continuar para o futuro. Vejamos bem que a comunidade formada, a igreja formada por Jesus Cristo e Pedro naquele momento, não ficou simplesmente ali, mas é uma igreja que prevalece para o futuro, até os dias de hoje. Essa igreja é fundada por Jesus Cristo, nele que é a pedra, que é o alicerce principal da igreja. E Pedro apenas é o administrador, é aquele que chama o seu rebanho, ensina, doutrina e orienta para que as pessoas realmente possam continuar este trabalho. Para que Pedro possa exercer tal função, é ele que admite que Jesus não é um triunfalista, nenhum nacionalista e muito menos um político. A gente observa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é aquele que foi enviado do Pai para salvar a humanidade, que a humanidade todinha estava perdida no poder do diabo. Então Deus envia o seu Filho unigênito para que ele passe por um processo de paixão e morte, e ao terceiro dia ele ressuscita, e com ele, assim ele liberta toda a humanidade, que vai ter direito também esta ressurreição, esta libertação, esta salvação através do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós devemos, meus irmãos e irmãs, ter muita confiança, muita fé e aceitar o que o Evangelho de hoje nos ensina. Tem muitas pessoas que não adotam, não querem entender que Papa Francisco é o sucessor de Pedro e dos outros papas que, consequentemente, vêm surgindo através dos tempos. E hoje o responsável pela igreja é o Papa Francisco. É aquele que Deus deu ao poder a Pedro e hoje dá a ele. O que ele ligar na terra está ligado nos céus, e o que ele desligar na terra estará desligado no céu, porque é a palavra de Jesus Cristo, e a palavra de Jesus Cristo não é mentirosa, mas é verdadeira, é constante e é perfeita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.